parou de dar lucro eleitoral nos Estados Unidos para Kamala Harris. Muita gente, na medida que o obituário político da candidatura, agora sim, derrotada de Kamala Harris, a democrata, por Donald Trump, está sendo escrito, a gente entendendo as causas, já tem muita gente, mas muita gente nas redes sociais atribuindo essa derrota à forma com a qual ela tentou, enfim, se apresentar só a partir da identidade dela, a primeira mulher, a primeira negra, e na hora do vamos ver, ela foi apoiada ali por todas as celebridades, muita gente de Hollywood ali jogando confete para ela, mas não deu certo. E a Miriam Spritzer, que conhece tudo e mais um pouco sobre Hollywood, vai saber nos trazer mais detalhes. Como é que estão os famosos aí que mergulharam de cabeça, subiram no palanque de Kamala Harris, especialmente nessa reta final? Como é que eles estão lidando aí com essa ressaca toda? Miriam Spritzer. Eles estão lidando exatamente com o luto, estão se recuperando, é uma ressaca. E muitos ainda de Los Angeles não se pronunciaram, né? A maioria das pessoas que têm se pronunciado estão lamentando o que aconteceu, o resultado, estão dando causas a questões de misoginia, de racismo, de, enfim, né, geralmente, como sempre, colocando a causa e a culpa no outro que vota diferente e não, na verdade, no problema que estava acontecendo. A imprensa, pelo contrário, como também fizeram em 2016, já se deram conta que, de fato, cobriram essas eleições de uma forma bastante errada, né, bastante dissociada da realidade do país e que, querendo ou não, o resultado da eleição foi histórico. O Trump não só ganhou em todos os flip states, né, que são aqueles estados que podem trocar de democrata para republicano ou de republicano para democrata, como também ganhou o voto popular, que isso era uma coisa que o Trump até então não tinha ainda conseguido atingir esse resultado. Então, aquele argumento de que o Electoral College, seja o que for, eles perderam esse argumento, essa desculpa de que foi por alguma questão técnica que os democratas perderam a eleição e também perderam o Senado, né? Então, isso é uma coisa bastante forte para mostrar o que o povo americano está querendo. A gente tem muitas celebridades que não se pronunciaram tanto durante as eleições, quando começou a chegar perto da data da votação, e simplesmente empurraram pessoas a irem votar, mas sem dar muito a sua opinião. Eu acredito que essas vão fazer algum texto bom, agora é um momento de união e tal, mas os mais fortes apoiadores aí de Kamala Harris estão dando várias desculpas, dizendo, até a Christine Applegate fez um comentário bastante forte de que quem votou para o Trump votou contra os direitos de reprodução e que era para deixar de segui-la nas redes sociais. Então, alguns estão indo bastante forte, estão indo bastante para o conflito mais do que para a união, e outros ainda não se pronunciaram e acredito que estão esperando o que a Kamala Harris vai falar, porque ela ainda não se pronunciou também. Mas a tendência é que se pronuncie, mas está todo mundo esperando aqui, ansioso para ver qual será o tom, né, que Kamala Harris adotará nesse discurso de derrota que está aí no horizonte bem próximo, essa expectativa de todo mundo. Agora, já acionando aqui nossa PowerPointer geral da República, Jess Peixoto também conhece todos os personagens das tramas hollywoodianas e das celebridades, além de toda, enfim, claro, fiz questão aqui de te dar essa alfinetada, mas também entende tudo e mais um pouco sobre política, etc. Queria te ouvir também, Jess, a sua perspectiva nesse sentido. Não, eles estão muito sentidos. E foi uma eleição em que os famosos, os maiores nomes de Hollywood apoiaram drasticamente a Kamala Harris. Quando a gente olha para o discurso da J.Lo, da Jennifer, que fala sobre ser porto-riquenha, aquela piadinha que aconteceu num comício do Donald Trump que não foi tão apropriada, ela se emociona. Então, eu vejo que os atores e os cantores de Hollywood se entregaram muito à campanha da Kamala. A Katy Perry ontem postou vários vídeos. Na fila, em algumas filas que a votação estava atrasada, famosos fizeram FaceTime com pessoas que estavam esperando. Então, assim, é uma grande pauta para em termos deste pessoal, em termos de Hollywood, com certeza vão sentir bastante. O que a gente também vê? A gente vê que esse apoio, ele não foi tão eficiente, como lá na eleição do Biden. Então, na eleição do Biden, similares aconteceram, mas agora foi ainda mais incisivo e não teve esse efeito. Então, não necessariamente o fã da Beyoncé vai ver a Beyoncé apoiando a Kamala e vai falar, agora vou votar. E numa situação de abstenção, de um voto que não é obrigatório, acaba que eles não conseguiram motivar tanto as pessoas
pessoas a estarem lá. Então, essa não foi uma diferença tão considerada. E a Kamala, em muitos momentos, ela se apoiou na figura dos famosos. Ela não fez os discursos da forma como deveria, ela não se colocou na campanha da forma como deveria. Julgo dizer que alguns famosos apareceram mais do que ela em material de campanha depois, como, por exemplo, quando a Beyoncé apareceu, do que ela própria. Então, isso fragilizou bastante. Muito diferente de outros cenários que nós vimos que deram certo, como o caso do Barack Obama. E, assim, até pensando no voto popular, a Hillary Clinton, pelo menos, ganhou no voto popular. Sim. Também utilizou muito dos famosos, mas não tanto quanto a Kamala. Mas tem um detalhe, Jéssica, só para adicionar. Claro, fica à vontade para adicionar esse detalhe, mas não sei antes eu tentar aqui trazer um ponto, porque a Beyoncé, para mim, pelo amor de Deus, a música dela, Freedom, era a trilha oficial da campanha da Kamala Harris. E para quem tem amigos assim, imagina que... Como é que é a frase, meu Deus do céu? Para quem tem amigos assim, quem precisa de inimigos, né? Porque ela foi a um comício de Kamala Harris ali para supostamente cantar, soltar a voz. Ela falou 3 minutos, picou a mula e deixou a Kamala Harris ali, aquele sonífero daquele discurso, e ela deixou toda aquela plateia ali ensandecida a ver navios e acabou saindo, né? E a plateia começou a deixar o comício assim que a Kamala Harris assumiu o microfone. E 6 mil fotos, né? O material era só o momento dela ali. Miriam. Mas até o que eu ia comentar com vocês é que se vocês acompanharam de perto, desde o momento que foi dito que o Biden não teria condições de fazer a campanha e a Kamala Harris virou a possível candidata, as redes sociais das celebridades, desse sistema aí de Hollywood, todos pareceram que receberam um release de imprensa e foram publicando posts em apoio à Kamala. Só que o que acontece? A relação disso foi... Na verdade, o público está olhando. Eles falaram, mas a gente estava notando que o Biden não tinha condições. A imprensa inteira, a Hollywood inteira, falando que ele era a melhor alternativa. Do nada isso muda. E aí entra a Kamala Harris, teve o verão Brat, né? Todo mundo acompanhou também esse movimento da cultura popular. A Kamala Harris soube brincar muito bem, como o Obama também sabia, com essa coisa dos shows de comédia, dos talk shows, da piada, do verão Brat, essa coisa toda. Mas a questão é que essa influência não foi tão forte, até porque perderam muita credibilidade. E existe o apoio de rede social, mas também para convencer o americano a sair de casa e ir votar, aí é um passo muito grande. E esse é o pulo do gato da eleição americana, né? O voto, ele não é obrigatório, então o candidato não só tem que manifestar a discussão pública, mas ele também tem que manifestar as pessoas a saírem de casa e irem votar, enfrentar a fila, ter toda essa inconveniência. E querendo ou não, o eleitor do Trump, ele é mais passionate, ele é mais apaixonado pelo Trump. Agora, eu vou trazer aqui um contorno que muita gente pode achar que é um pouco conspiratório, mas tem muita gente na rede social atribuindo que vários desses super artistas tiveram ali apoiando Kamala Harris porque supostamente eles estão ali envolvidos com a lista de clientes de Jeffrey Epstein e também envolvidos no famoso... Enfim, nesse lamaçal todo envolvendo o Sean Diddy Combs, o Puff Daddy, e que por isso, talvez ali para ter uma pólice de seguro, para não se comprometer, Usher, o próprio Eminem até condenava essa situação toda, o Usher, e J-Lo, entre outros, aí acabaram apoiando meio que forçados a querer evitar um mal maior. Essa tese cola com você, Miriam? Não, eu acho que, em geral, Hollywood sempre foi mais ligada ao Partido Democrata, sempre foi mais de esquerda. A gente não pode ignorar, assim, décadas e décadas e décadas de história em que Hollywood sempre se associou mais ao Partido Democrata. Então, isso até pode ser que sim, tem muita gente de nome forte, grandes influenciadores. Quando eu digo influenciador, não só de rede social, pessoas de grande nome, né? A gente vê que, de verdade, só o Elon Musk, que era do lado do Trump. O resto, e fora pessoas de esporte, a maioria das pessoas estavam mais apoiando a Kamala publicamente. Mas eu acho que existe uma pressão social dessa indústria, que se tu te posiciona como conservador, tu acaba sendo um pouco afastado. Por exemplo, a gente vê a situação do Chris Pratt. Ele é um ator que todo mundo sabe que ele é mais conservador, mas ele acaba não se posicionando politicamente de uma forma pública, até para poder continuar trabalhando com a Marvel, com outros grandes produtos e não se incomodar com essas discussões políticas. Então, eu acho que os apoiadores ali dos republicanos acabam ficando mais em silêncio, e os apoiadores do Partido Democrata, eles têm essa permissão social de serem mais vocais
e pega bem dentro da indústria deles de ser. Então, eu não acho necessariamente que seja essa teoria da conspiração, eu acho, na verdade, que tem mais a ver com essa pressão social e a pressão dos próprios colegas de indústria. Agora, os republicanos históricos, tipo Clint Eastwood e Arnold Schwarzenegger, também não participaram ativamente, né? O Arnold, inclusive, declarou apoio à Câmara, né? E vale salientar, né, que o Schwarzenegger foi ex-governador da Califórnia pelos republicanos e declarou apoio para a Câmara. Agora basta saber se ele vai fazer jus ao filme, né? Se ele exterminou o futuro da Kamala Harris na política. Não! Hasta la vista, baby. É o que ele está dando para Kamala Harris nesse momento. Miriam Spritz, a gente já vai encerrando. Para todo mundo que nos prestigiou aqui pela rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show volta amanhã a partir das 10 horas. Estamos junto com vocês. Daqui a pouco, Pânico aqui nas ondas da rede Jovem Pan. Tchau! E a gente segue adiante aqui com a nossa querida Miriam Spritzer. A enquete que a gente propôs mais cedo foi se o pessoal aqui do Morning Show, que nos acompanha diariamente, que está aqui ligadaço, aprovou o resultado da eleição americana histórica de ontem com a vitória de Donald Trump. Vamos ver o que a nossa querida audiência respondeu. Projeta aí, minha diretora Helena. Nossa. Um inequívoco, retumbante, 96,7% disseram que sim. E, enfim, acho que a Jess ali faz parte do vermelho ali, dizendo que não. Tô brincando. Assim, mas só um detalhe que... Então, acho que o que a gente pode concluir disso aí é que let's make Morning Show great again. Believe me, show great. Jesse, the word is yours. Só um detalhe. Você falou lá atrás sobre a questão do Obama, né? O Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Mas o Obama não costumava utilizar isso. Quando você olha a comunicação política da campanha do Obama em 2008, isso era um ponto que as pessoas falavam, mas que ele não internalizava como ponto dele. Ele falava de economia, ele falava da questão da crise que os Estados Unidos tinham acabado de passar. Então, ele não endereçava o ponto identitário, como a Kamala tentou fazer. E a gente viu que lá funcionou. Ele conseguiu criar um movimento em torno de pautas que ainda tinha ali ele como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Ela focou muito de vamos eleger a primeira mulher negra, vamos eleger a primeira mulher. E dialogando muito com essa questão de identidade. E isso não saiu tão bem. A mesma coisa com a Hillary. Foi o aborto, né? E uma pauta muito focada no aborto, em que os republicanos se furtaram também de serem drasticamente contra. Jogo rápido, Miriam, você quer comentar? A gente já vai se despedindo aqui pelo avançar da hora. Eu ia comentar que, na verdade, foi o mesmo erro da Hillary Clinton, que focou em assuntos mais minoritários para a grande população americana e não focou no americano médio. E isso acabou sendo o resultado da eleição também aqui. O americano médio, ele não está num lugar confortável economicamente, de trabalhos e imigração, é uma grande questão aqui também, imigração ilegal. Então, ali foi um grande erro da estratégia dos democratas e também porque demoraram demais para ter um candidato e fazer a campanha do jeito que tinha que ser feita. Eles foram muito prejudicados com essa história de segurar o Biden. É isso. Obrigado demais, Miriam Spritz, pela presença aqui no Morning Show, sempre engrandecendo o nosso programa. Tamo junto. Um prazer, até a próxima. Meus amigos, é aquela frase que o Danilo Gentili sempre repete, do jornalista americano John Stossel, né? Quando as pessoas perceberam que se ofender começou a dar dinheiro, as pessoas começaram a se ofender mais facilmente. Acho que isso acaba resumindo um pouco do espírito dessa discussão. Vamos